Vamos começar então assim, ó, Bigu, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então vamos lá. Se apresenta para o pessoal aí, né? Quem é você? E aproveita e já fala um pouco, já emenda, fala sobre a tua carreira como atleta. Como é que você conheceu o basquete? Começou carreira de atleta e treinador? Me fala um pouco dessa tua, como é que você entrou no basquete? Então, meu nome é Marcos Augusto Mendes, Bigu é meu apelido, e esse apelido Bigu é escrito com B-E-E-G-U, que significa basquetebol, educação, esporte, gestão e união. É um logo que eu fiz para mim mesmo e que eu Que patentealizei, legal! né? Fiz a patente. Tá? Quando eu dou cursos, eu dou palestras, essas coisas, eu uso o meu logo. E bigu vem de B-E-E, que também é uma abelha, né? Em inglês é uma abelha. Bee é uma abelha, e o logo Aham. dessa minha patente é uma abelha com uma bola de basquete, né? Então, bigu, basquetebol, educação, gestão e união. Esporte, gestão e união, né? Eu sou professor de educação física, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Fiz mestrado em educação pela Universidade de Framingham, em Massachusetts, né? E trabalhei durante 30 anos na Escola Americana do Rio de Janeiro como professor e técnico de basquete, professor de educação física e técnico de basquete. Me aposentei agora em dezembro, né? E nesses últimos 4 anos eu trabalhei como técnico de basquete na equipe do Flamengo, nas categorias sub-15 e sub-17. Então, eu trabalhei com a garotada de 15, 16, de 17 e de 18 anos também, nesses últimos 4 anos, né? Eu fui jogador de basquete, comecei minha carreira com 10 anos de idade no Clube de Regatas do Flamengo, em 1970, e joguei basquete durante 26 anos da minha vida, sendo que 18 anos como profissional, atleta profissional. Joguei 15 anos no Flamengo, joguei no Vasco, joguei no Fluminense, encerrei minha carreira no Fluminense, inclusive com o Marcelinho, jogamos juntos. Marcelinho tinha 21 anos de idade. E joguei no exterior também, joguei na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, joguei uma temporada lá. E também joguei no Futebol Clube do Porto, em Portugal, né? Joguei em Campinas e joguei em alguns outros clubes aqui no Rio de Janeiro também. E depois que eu parei de jogar, aí que eu me dediquei bastante mais à carreira de técnico. Trabalhei no Fluminense Futebol Clube como técnico também de basquete. Fui assistente técnico do Miguel Ângelo da Luz, técnico campeão mundial feminino pela seleção brasileira, né? Trabalhei com ele no Fluminense, depois trabalhamos na Unitre, né, que é a Universidade do Triângulo, quando tinha o time de basquete na NBB, trabalhamos uma temporada juntos. Então, eu andei um pouco afastado por causa da escola americana, depois voltei para o Flamengo. Então, eu trabalhei esse tempo todo com a garotada de high school ah, dentro do meu programa de basquete, né? Então, essa é a minha formação acadêmica e a minha formação esportiva como jogador de basquete, né? E, e além de treinador, de atleta, de professor, para a gente fechar aqui todos os seus talentos e tudo que você faz, você também tem um programa no Max Sports, né? Fala rapidinho também sobre isso também que você faz, né? Um programa de basquete que tem, infelizmente para a gente não pega aqui nesse canal, né? Mas comenta um pouco também sobre esse outro lado seu de apresentador, de programa. Eu fui convidado agora no início do ano pelo Ricardo Mazella, ele é o coordenador do programa da Max Sport, né, o canal 525 e HD e 25 da NET aqui no Rio de Janeiro, mas vocês podem participar através do YouTube, Max Sport no YouTube. Vocês podem ver pelo YouTube, tá tudo gravado lá, todas as entrevistas. Então, eu fui convidado pelo Ricardo
para fazer todas as terças-feiras à noite um clipe do basquete, vamos dizer assim, onde eu tenho mais ou menos 1 minuto e meio para falar sobre uma determinada parte do basquete, uma determinada área do basquete, né? Então, aí toda semana eu falo sobre alguma parte exclusiva do jogo do basquete, como defesa, como ataque, como sistemas ofensivos, como lance livre, como rebote. Amanhã à noite vai ser sobre defesas pressionadas, quadra toda, meia quadra. Então, toda terça-feira eu trago um ponto do basquete, uma determinada parte do basquete, do jogo de basquete, para falar para o público, para os amantes do basquete, né? No canal 525 ou 25 aqui no Rio de Janeiro, na net. Agora, quem é fora do Rio de Janeiro pode assistir através do YouTube, pode ver, inclusive, ao vivo. Eles passam, se eu não me engano, ao vivo o programa direto. Dá para você ver às 20 horas, sempre às 20 horas. É isso. Legal. E agora, aproveitando, né, que a gente falou de televisão, e estourou esse ano, né, o programa, durante a quarentena, os amantes do basquete se entreteram muito com o tal The Last Dance, né, que conta a história, os bastidores daquele fantástico Chicago Bulls, da última temporada, e fala também sobre todos os títulos, né, da era Jordan e tudo mais. E você é um cara que participou de perto dessa história, porque você estava lá, né, indo direto para os Estados Unidos, conhecendo esse trabalho. Então, assim, antes da gente... você chegar no Chicago Bulls, nos treinos, você é amigo, né, do Phil Jackson. Eu gostaria de saber que você comentasse com a gente como foi que você conheceu o Phil Jackson. Eu tive a sorte na vida, vamos dizer assim, que eu considero isso uma sorte, um privilégio muito grande, né? Em 1994, teve um grupo de empresários aqui do Rio de Janeiro que convidaram o Phil Jackson, o Shaquille O'Neal e o Brian Hill, que na época, em 94, era técnico do Orlando Magic e técnico do Shaq, né, no Orlando Magic. Então, eles convidaram o Phil Jackson, o Brian Hill e o Shaq para virem ao Rio de Janeiro e darem uma clínica de basquete, tipo uma apresentação de basquete, né? E me convidaram para fazer a tradução da clínica, né? Quando eles estivessem na quadra fazendo a parte prática da clínica, né? Acabou que eu servi tanto na quadra como no auditório, fazendo a tradução, porque a tradução simultânea, os termos técnicos do basquete, eles são termos pertinentes ao basquete. É que nem medicina, engenharia, quando você vai fazer uma tradução simultânea, você tem que saber fazer. Então, a pessoa que estava fazendo a tradução simultânea não estava fazendo bem. Eu estava com o Phil Jackson no auditório do Hotel Nacional aqui no Rio de Janeiro, com mais de 100, 150 pessoas, técnicos do Brasil inteiro que vieram, do norte, do sul, do centro, daqui do sudeste, e me pediram, que eles sabiam, pessoal, meus amigos conheciam, sabiam que eu falava inglês, me pediram para fazer a tradução. E eu fiquei acompanhando o Phil Jackson e o Brian Hill e o Shaq no tempo que eles ficaram aqui, eu fazendo a tradução, aonde eles iam, eu ia, entendeu? E eu fiz essa amizade com o Phil Jackson, ele veio aqui, ele falou sobre o triângulo e tudo. O próprio Brian Hill, na época, quando eu fui conversar com ele para falarmos sobre o que ele iria fazer na clínica, ele virou para mim e falou assim: olha, Marcos, deixa eu falar sobre defesa. Pede para o Phil Jackson falar sobre ataque, porque o triângulo é o melhor sistema de basquete que tem na NBA. Então, pede para ele falar sobre o triângulo e deixa que eu falo sobre defesa. Falei, tá bom, tudo bem. E assim foi feito. Eu falei com o Phil Jackson e ele deu uma aula no auditório sobre o triângulo
sobre a formação básica do triângulo. E depois, na quadra do Tijuca Tênis Clube, ele mostrou na prática a formação básica do triângulo, com os garotos, com os meninos que, inclusive, jogavam no Fluminense e fizeram a parte de, digamos assim, de ensinamentos, né? Comigo e com ele na quadra, né? Então, foi assim que eu conheci o Phil Jackson. Depois, quando ele veio com a esposa dele aqui no Rio de Janeiro, nessa época, e nós fizemos uma boa amizade ali naqueles 2, 3 dias, e ele gostou muito de mim, e eu perguntei a ele, eu pedi a ele se eu poderia ir a Chicago para assistir a uns jogos e uns treinamentos do Chicago Bulls, né? Depois eu mandei uma carta para ele, ele me mandou uma camisa do Chicago Bulls de presente, depois que ele foi para Chicago, que ele voltou, depois da clínica, ele voltou para Chicago, aí me mandou uma camisa do Chicago Bulls de presente pelo correio. Eu mandei uma carta perguntando, na época não tinha e-mail, né? Não tinha, era ainda em 94, né? Então, eu ia aos Estados Unidos em janeiro, de qualquer maneira, porque eu queria visitar a família com quem eu morei lá, que eu estudei, e eu estava fazendo planos para ir à Califórnia e a Chicago. E ele me convidou, ele me respondeu no final do ano que eu estava bem-vindo para ir a Chicago para assistir a treinos e jogos dos Bulls, né, na época. Isso foi janeiro de 95, depois janeiro de 96 e depois janeiro de 97. Eu fui esses 3 anos a Chicago, e depois, quando ele foi para os Los Angeles Lakers, né, que ele foi técnico dos Lakers a partir do ano de 2000, aí eu fui mais vezes a Los Angeles, que aí eu conhecia Los Angeles, já tinha morado lá, tinha total afinidade com a cidade. Então, para mim, foi fácil. Eu fui também várias vezes a Los Angeles para assistir a treinamentos e jogos dos Lakers naquela época, né? Então, foi assim que eu conheci o Phil Jackson. Aí, nesse conhecer o Phil Jackson, nessas idas até Chicago, aí você ficou num lugar que é o criador do triângulo. Deixa eu ver se eu entendi. O criador do triângulo. E lá você foi aprendendo como é que realmente é a filosofia, né, do triângulo. Fala um pouco sobre isso aí. Como é que foi que você conheceu a filosofia triângulo? O triângulo não foi criado pelo Phil Jackson, tá? O triângulo, na década de 30, 40, o Tex Winter, que é o pai do triângulo, considerado o pai do triângulo, ele foi assistente técnico do Phil Jackson durante vários anos no Chicago Bulls, desde 89, né? Desde que o Phil Jackson assumiu a equipe do Chicago Bulls como técnico, o Tex Winter, ele já era assistente do Chicago. E ele foi assistente do Phil Jackson o tempo todo no Chicago Bulls e depois em Los Angeles, nos Lakers. E o Tex Winter, na década de 40, ele jogou para um técnico chamado Sam Barry, que ele era da Universidade, se eu não me engano, do sul da Califórnia. E o Sam Barry, ele já fazia, assim, digamos, um princípio do triângulo na lateral, que o nome do triângulo é Sideline Triangle, ou seja, triângulo lateral. É o nome original do triângulo. Então, porque você faz uma triangulação começando na lateral da quadra, da parte de ataque. Então, o Sam Barry, ele começou idealizando e desenhando o triângulo. Depois, quando o Tex Winter foi atleta dele, do Sam Barry, depois, quando o Tex Winter passou a ser técnico de basquete na Universidade de Kansas, que ele foi técnico lá durante vários anos, ele adaptou o triângulo e aperfeiçoou o triângulo para a universidade dele, né? Então, ele trabalhou na Universidade de Kansas, ele trabalhou também na Universidade do Sul da Califórnia, ele foi durante uma temporada técnico da equipe do Houston Rockets, né, profissional da NBA, e ele usava o triângulo, né? Quando ele foi para o Chicago Bulls, o técnico na época, o Doug Collins, né, e o outro técnico que estavam lá, eles não se interessaram por fazer o triângulo, né?
Quando o Phil Jackson assumiu a equipe do Chicago Bulls, né, o Phil Jackson tinha sido jogador do New York Knicks no início da década de 70, final de 60 início de 70. Ele foi técnico, ele foi jogador durante 7 anos da equipe do New York Knicks. E ele jogou para um treinador chamado Roseman, né, que ele usava muito o jogo coletivo. E eles foram 2 vezes campeões da NBA, né? Era uma equipe muito forte, muito boa, e o Phil Jackson fazia parte dessa equipe, e era um jogo altamente coletivo, muito parecido com o do Triângulo. Não era o Triângulo, mas era muito parecido. E o Phil Jackson jogou na universidade para um técnico também que era muito adepto do basquetebol coletivo. Quando ele assumiu o Chicago Bulls, ele não queria aquela coisa do Michael Jordan fazer 38 pontos por jogo, 30 e poucos pontos por jogo, e o resto da equipe ficar olhando, e o Michael Jordan jogar. E ele via que nos 2 anos que ele ficou de assistente técnico, que o Chicago nunca iria ser campeão da NBA jogando daquela maneira. Porque quando chegava nos playoffs, o pau comia, os caras batiam muito no Michael Jordan, principalmente a equipe de Detroit, né? E ele não conseguia jogar e os outros jogadores do Chicago ficavam olhando. Então, quando ele assumiu a equipe do Chicago Bulls, aí ele pegou o triângulo do Tex Winter, aprendeu com o Tex Winter, e os dois colocaram o triângulo na equipe do Chicago Bulls. Só que o Phil Jackson foi aperfeiçoando, foi inovando, foi criando. O Phil Jackson, ele deu uma cara nova ao triângulo, de várias maneiras, até porque essa equipe do Chicago Bulls era uma equipe, vamos dizer assim, baseada no Michael Jordan e no Scottie Pippen. Então tinha que adaptar. Ele não tinha um armador característico e ele não tinha um pivô dominante. Ele tinha um jogador ala, fantástico, e um outro que fazia o papel de armador e ala. Porque o triângulo ele tem 4 versões diferentes, 4 equipes diferentes. Ele tem a versão do Chicago Bulls do Michael Jordan, que ganhou 6 títulos. Tá? Essa é a primeira versão do triângulo, onde não tem um pivô dominante e não tem um armador característico. Aí depois, quando ele foi para o Los Angeles, ele tem um triângulo com um pivô dominante, que era o Shaq, e o Derek Fisher, que era um armador característico. Então teve que mudar a formação do triângulo, teve que se ajustar. Aí depois que o Shaq foi embora e o Fisher foi embora, ele teve um triângulo com o Lamar Odom e com o Kobe Bryant. Ou seja, 2 alas, praticamente. Que nem foi com o Scottie Pippen com o Michael Jordan. Só que esse time do Lakers, ele não era tão talentoso, foi a equipe de 2005 até 2008, até o All-Star Game de 2008, que depois entrou o Paul Gasol. Então, não era uma equipe que tinha muito talento do Chicago Bulls. Então, ele teve que se ajustar também. E depois, a 4ª versão do triângulo é a versão do Paul Gasol com o Kobe Bryant, que para mim, Bigu, para mim, essa é a melhor versão do triângulo, é a versão que eu mais gosto, é a versão do Lakers de Paul Gasol e Kobe Bryant, entendeu? Porque é um outro tipo de jogo também. Quer dizer, são 4 versões do triângulo, e dentro dessas versões, o Phil Jackson, ele teve que ajustar de acordo com os jogadores que ele tinha, entendeu? Ah, legal. Então, todos esses times jogaram com triângulo, mesmo que de maneira diferente. Ajustado. Aproveitando, antes da gente entrar, aprofundar no triângulo, você teria alguma história assim, daquele Chicago Bulls, do Jordan, dessa turma que você conviveu de perto, assim, interessante para contar para a gente? A história mais fantástica que eu tenho para contar dessa equipe do Bulls, quer dizer, eu tenho 2 histórias bem interessantes. A primeira foi o retorno do Michael Jordan, né? Quando ele se aposentou, foi jogar beisebol, né? Isso foi em 90 e
Ele acabou a temporada de 93, eles foram campeões, o pai dele foi assassinado, aí ele saiu do basquete, em agosto, por aí, de 93. E ele só retornou em janeiro de 95, né? Justamente naquela semana que eu estava lá em Chicago, assistindo os treinos do Bulls. Então, eu fui assistir o treino, um dia eu fui lá de manhã, eu estava até com a minha ex-esposa, a mãe das minhas filhas, e ela estava grávida da minha terceira filha, e nós estávamos lá assistindo o jogo, o treino do Chicago Bulls, e só que nós não ficávamos na quadra com os jogadores, a gente não podia ficar, nós éramos convidados, então nós ficávamos assim no segundo andar, numa espécie de uma varanda, que dá de frente para a quadra, onde ficam as salas dos treinadores, no segundo andar. Então tinha uma varandinha, e a gente sentou ali, e ficamos assistindo o treino. Então, antes do treino começar, eu estava sentado ali na varanda com a minha ex-esposa, e eu levantei para ir lá dentro, para fazer alguma coisa que eu não me lembro. Quando eu voltei para a varanda, a quadra ainda estava vazia. E ela virou para mim e falou assim, o Michael Jordan estava ali batendo bola na quadra. Eu falei, que Michael Jordan? Você está maluca? Não, eu vi ele ali batendo bola na quadra, ele estava ali arremessando. Eu falei, você está doida, cara, o Michael Jordan está aposentado, você sabe disso, ele não está jogando, ele saiu do Bulls. Não, mas eu vi. E eu, tipo assim, até gozando da cara dela, né? Fazendo pouco dela, né? Aí tudo bem, aí ela ficou meio calada assim, né? Aí na hora que os jogadores começam a entrar na quadra, quem é que entra na quadra logo assim de primeira? Exatamente no The Last Dance, esse documentário, ele mostra exatamente esse dia que eu estava lá, o Michael Jordan na quadra, entrando na quadra. Eu me lembro perfeitamente que ele estava com uma calça comprida de treino, toda estampada, tipo branca, vermelha e preta, toda colorida. E eu me lembro disso daquela época. E eu vi isso quando eu estava lá, né? E agora no The Last Dance mostrou. Cara, quando ele entrou na quadra, que eu vi o Michael Jordan na quadra, é como se tivesse uma criança ganhando um doce de um adulto, entendeu? Você fica assim, eu fiquei contagiado, né, de ver o Michael Jordan na quadra. Tudo bem que eu já tinha visto o Magic Johnson, já tinha visto o Kareem Abdul-Jabbar, já tinha visto outros grandes jogadores, mas ali na minha frente, assim, eu nunca tinha visto, né? E eu fiquei, assim, impressionado, e ela ficou rindo da minha cara, mexendo comigo, né? Depois do treino, eu fui conversar com o Phil Jackson e perguntei, é verdade isso? O Michael, ele vai voltar? Ele tá para voltar? Aí ele me disse que o Michael estava pensando em voltar, não tinha nada certo. Eles ainda estavam... Aquele foi o primeiro treino dele. Eles tinham conversado, mas não estava nada certo ainda do Michael Jordan voltar. Mas que ele estava pensando, provavelmente, em voltar, entendeu? Então essa foi uma situação assim que foi bem interessante nesse dia. Pô, que eu que estava legal, lá, hein? entendeu? Eu E a estava lá outra quando ele história? voltou. A outra já foi em 96, quando eu estava lá, o Chicago Bulls, eles foram jogar contra a equipe do Minnesota, não, Minnesota Timberwolves. Eles foram jogar lá em Minnesota, estava uma neve do caramba, e eu pedi ao Phil Jackson se ele me dava permissão de eu ficar lá no centro de treinamento e ver o jogo lá de dentro, porque lá tinha um telão bacana, tinha toda aquela maquinária, na época era VHS, não sei o quê, e se eu Uhum. poderia ficar lá dentro para gravar o jogo. E ele me autorizou para eu ficar lá dentro, na sala dele, né? Estava tudo fechado, já era de noite, o jogo era 7h30 da noite, né? Só estava eu lá dentro do centro de treinamento do Chicago Bulls, né? E foi aquele famoso jogo em que o Dennis Rodman,
e na hora que ele vai pegar uma bola atrás da cesta, alguma coisa assim, ele cai e cai em cima do câmera. Tinha um câmera da televisão atrás da cesta, sentado. E o Rodman, na hora que ele cai sentado em cima do cara, ele ficou revoltado, ele deu um chute no cara. E o chute pegou na virilha do câmera, pegou bem na virilha dele, né? E o Rodman, óbvio, que foi expulso do jogo. No dia seguinte, a equipe voltou, né? Eles voltaram de viagem naquela madrugada, teve treino de manhã, eu estava lá. E já naquele mesmo dia, a NBA já meteu uma multa e uma suspensão no Dennis Rodman, de 6 jogos e mais uma multa de não sei quantos $1.000, uma coisa assim enorme. E eu estava lá na parte de cima, né? Eu chegava junto com a gente, eu estava na casa do Tex Winter, eu estava alojado, eu estava hospedado na casa do Tex Winter. Então eu ia para os treinos com o Tex Winter de carro, e a gente chegava sempre cedo, por volta de 7, 7:30 da manhã, depois que os jogadores chegavam, por volta de 8, 9 horas. Então os técnicos chegavam antes para conversarem sobre o treinamento, conversar sobre o próximo jogo, ou então sobre o jogo anterior, alguma coisa assim. Eu até participava dessas reuniões também com os técnicos. Phil Jackson me levava. E antes de começar o treino, o Phil Jackson e a parte diretora do Chicago Bulls já tinham recebido a notícia da NBA que o Rodman tinha sido suspenso. Aí ele manda o Dennis Rodman subir antes do treino para ir lá na sala dele. E eu estava assim perto, eu estava assim do lado, né? Dennis Rodman subiu antes do treino, já estava até com roupa de treino. E eu achei interessante que o Phil Jackson é um cara alto, né? Ele é da altura do Dennis Rodman, né? Ele tem 2,4 metros de altura, 2,5 metros. E quando o Dennis Rodman chegou perto dele, ele botou o braço nos ombros assim, abraçou ele, né? Deu um abraço nele, assim, com um dos braços, o braço esquerdo dele em cima dos ombros do Dennis Rodman, e virou para ele, sorrindo, falou assim: e aí, tá preparado para tirar umas férias? Para tirar um sabático? Aí o Dennis Rodman ficou olhando para a cara dele assim, e o Phil Jackson rindo, né? Ele falou: você foi suspenso aí, você pegou uma suspensão de 6 jogos, 6 jogos são mais ou menos quase 12, 15 dias, né? Sem poder treinar, sem poder entrar na quadra, sem poder fazer nada. Nada, nada, nada. Então eu achei muito interessante essa forma com que o Phil Jackson abordou a situação de uma forma bem light, porque, você perdeu o Dennis Rodman, que é um baita de um jogador importantíssimo na tua equipe. Você começando em janeiro, você está ali meio que quase no meio da temporada. Entendeu? Então é uma grande perda de um jogador. E, no entanto, ele teve esse espírito, essa luz de levar a coisa bem light como ele era. Phil Jackson era um cara muito leve, era um cara muito tranquilo. Tinha seus rompantes de vez em quando, mas ele tinha uma abordagem bem diferente com os jogadores, né? Tanto é que o Dennis Rodman adora ele até hoje, né? Você vê aí no The Last Dance, o Dennis Rodman só fez elogios para o Phil Jackson. Então ele botou o braço em cima dele e falou: você está preparado para tirar um sabático, tirar umas férias? Né? Eu também achei isso bem interessante, a forma como que ele abordou essa situação. Né? Mas foi isso. Bons momentos. O Jackson, pelo que a gente viu ali mesmo no The Last Dance, era um cara que sabia gerir atletas. Podia ser, por mais problemático que fosse, ele tinha o grupo na mão, né? Ele tinha o controle, ele sabia como lidar com cada um. É muito interessante o documentário que a gente vê, né? Com certeza. A equipe, ele tinha o respeito e a admiração do pessoal, e o pessoal fazia, quando entrava em quadra mesmo. E uma pergunta: o Jordan era aquele mala mesmo, marrento nos treinos? Não. Presta atenção, é uma coisa interessante em relação a isso que foi falado do Michael Jordan, né? Eu que trabalhei na base, você deve ter aí muitos técnicos que trabalham com você aí, que trabalham na base, né?
acredito que quem já trabalhou com garotada, né? A garotada de 15, 14, 16, 17 anos, a gente sabe que acontece de vez em quando, acontece o tal do bullying, né? O bullying. O bullying, ele pode ser tanto negativo como pode ser positivo também. Depende de como é o bullying, tá? Então, o Michael Jordan era um cara altamente competitivo, como foram vários outros grandes jogadores, como o próprio Larry Bird. O Larry Bird era um jogador que tinha um temperamento muito parecido com o do Michael Jordan. E vários outros atletas do nível deles, não só no basquete, como no futebol, como no voleibol, como em outros esportes, muitas vezes eles têm que usar, digamos assim, dessa características que eles têm, para motivar os seus jogadores, os seus companheiros. Então, o Michael Jordan, como ele fala no The Last Dance, quando ele chegou em Chicago, o time do Chicago era muito ruim. Era muito ruim. E eles tiveram que ralar um coco, né? A gente usa isso na expressão, eles tiveram que pagar um preço alto para ganhar aqueles 3 primeiros campeonatos, né? Então, ele apanhou muito. Michael Jordan apanhava muito na quadra. Então, ele via que os companheiros dele, muitas vezes, ficavam olhando ele jogar e não encaravam o jogo como tinha que encarar. O bullying, quando ele é negativo, é aquele bullying que você bota a pessoa para baixo. Você humilha, você menospreza, você pisa na pessoa, você, tipo assim, discrimina, você faz um monte de coisas para botar a pessoa realmente para baixo, para acabar com ela. Isso é um bullying negativo, até usa de violência. A gente cansa de ver aí cenas de violência com bullying. Já o caso do Michael Jordan, ele usava esse bullying, mas de uma outra maneira. Ele usava esse bullying para motivar seus companheiros, para mostrar para eles que se você quer ser técnico, se você quer ser campeão da NBA, se você quer jogar na nível que você precisa jogar para ser campeão de uma NBA, você não pode entrar na quadra todo dia e ficar de corpo mole, e ficar dando risada, ficar de brincadeira. O seu treino tem que ser competitivo do primeiro minuto até o último minuto. Você tem que ser treino forte. Eu joguei em equipes, no Flamengo, em algumas que às vezes acontecia de sair vias de fato, de sair porrada. Não era toda hora que acontecia isso, mas às vezes é uma cotovelada melhor que pega, é uma porrada aqui, é uma ali, e você está de cabeça quente, e às vezes sai uma situação mais difícil. Então o Michael Jordan, ele usava isso, só que ele era o astro Michael Jordan, né? Ele era o astro. Então a imprensa, quando descobriu isso, fez disso uma espécie de um melodrama, vamos dizer assim. Né? Com o Scott Burrell, que ele cobrava muito do Scott Burrell, do Steve Kerr e de outros jogadores, com aquela veemência de querer ganhar a todo custo, querer ganhar, ele não queria perder nem para o ímpar. Então, eu vi o Michael Jordan treinar várias vezes, como vi o Scottie Pippen, como vi o Dennis Rodman, como vi o Kobe Bryant, como vi o Shaq, como vi outros grandes jogadores, Fisher, aqueles time todo, aqueles caras todos, Harper, os caras todos. E os caras são altamente profissionais. Eu falo isso muito nas clínicas que eu dou, que é onde eu vou, eu falo muito. Coisa que eu já não acho tanto no brasileiro. O brasileiro é indolente. O atleta brasileiro são poucos que realmente são profissionais ao extremo da palavra. Eu sei porque eu fui jogador. Eu joguei lá dentro, fui técnico e trabalhei lá dentro. E trabalho. O brasileiro, ele é muito indolente.
o jogador brasileiro, entendeu? Então ele não se esforça da maneira como ele deveria se esforçar. Já lá na NBA, esses caras, eles sabem que o fundamento que ele treina ali no primeiro minuto do treino, que é um fundamentozinho de coordenação de pés, de drible, de passe, de defesa, é aquilo que ele está repetindo ali o ano inteiro, a temporada inteira, é o que vai fazer a diferença no final do jogo, numa final de campeonato, quando você automatiza o movimento. Então, esses caras têm isso muito claro na cabeça. Então, o Phil Jackson dava fundamentos, coisas que às vezes a gente até dá para a garotada aí, muitas coisas de drible, de passe, coisas simples. Mas eles faziam com afinco, eles faziam com determinação, com vontade, com interesse, com profissionalismo. Essa é a diferença, entendeu? Eu, particularmente, depois que eu vi o The Last Dance, vi essas cobranças, essa maneira de lidar com os colegas, de querer ganhar do Jordan, eu fiquei mais fã dele ainda. E quando eu era atleta... O Larry Bird também era assim. O Larry Bird era assim também. As pessoas achavam que eu era marrento porque eu cobrava pra valer nos treinos. Eu não queria perder, eu queria que todo mundo estivesse na mesma disposição. O cara, se errou, vai ser cobrado. Se não aguenta a pressão, não tem que jogar. Tem que deixar a gente que eu posso confiar na hora que o bicho pegar no jogo. Mas eu sou assim também. Eu sou assim também. Mas isso, geralmente, todo atleta que foi campeão, que gosta, quer ter gente que ele confie do lado dele jogando, né? Precisa de gente de confiança do seu lado para vencer as batalhas, né? Seguinte, meu querido, você tem uma clínica de basquete online que você acho que está finalizando e você tem o seu curso. Eu gostaria que você falasse de forma resumida o que você ensina na clínica e no curso. A clínica online ainda não está pronta, tá? Porque justamente depois do The Last Dance, como é que a coisa é interessante, né? Depois desse documentário The Last Dance, eu tenho recebido alguns convites para falar sobre o Chicago Bulls, sobre o Phil Jackson, sobre o Triângulo, né? E eu não tinha ainda montado uma clínica de basquete online do Triângulo, ou seja, a iniciação do Triângulo, os movimentos, a iniciação básica do Triângulo. Porque o Triângulo, ele tem a formação básica e tem as variações do Triângulo, entendeu? Então, eu comecei a montar, mas ainda não está pronta. Inclusive, até o meu genro, ele está me ajudando nisso aí. Ele está terminando ele está terminando de fazer o Triângulo, a clínica online, para que eu possa começar a dar aqui no online, porque a situação está nos forçando a isso, né? Aqui no Rio de Janeiro está tudo fechado, no Brasil todo as coisas estão fechadas ainda, não pode voltar para a quadra. Então, eu tenho tido alguns convites para apresentar uma clínica do Triângulo. Então, eu estou terminando de fazer, e assim que ficar pronta, eu já tenho algumas pessoas que estão interessadas em ver essa clínica, né? Então, eu vou apresentar com vídeo. Então, com vídeo, com a parte gráfica e a parte de vídeo, né? E a parte presencial, eu dou clínicas de basquete já há muitos anos, desde que eu aprendi o Triângulo. Já dei no exterior, já dei no México, já dei no Peru, já dei em Franca, já dei em Araraquara, já dei em Joinville, Fortaleza, aqui no Rio de Janeiro, em BH, já dei algumas clínicas sobre o Triângulo, né? Completa, às vezes não completa. Se for completa, dá para fazer aí em 8, 10 horas de clínica. Se não for completa, se for só a formação básica do Triângulo, os fundamentos, dá para fazer aí em umas 4, 5 horas de clínica, entendeu? Porque tem a parte tanto teórica como a parte prática, entendeu? E ano que vem, Bigu, a gente quer trazer você aqui para Curitiba, hein? Se é tudo melhorar, tudo normalizando, você está nos nossos planos de vir para cá para passar tudo isso para o pessoal. A gente, como tem agora menos de 10 minutos ainda de live, será um prazer. Menos de 10 minutos de live, eu gostaria que você comentasse de forma resumida sobre a filosofia do Triângulo, que ela é dividida em 5 partes, você me passou, né?
Física, técnica, tática, psicológica e espiritual. Você poderia explicar um pouquinho de cada uma delas? Então, a parte física do triângulo, vamos dizer assim, o treinamento físico do triângulo, a parte filosófica é o seguinte: você tem que unir 3 valores que eu considero importantes dentro da filosofia do triângulo, tá? Que é a vontade, é o primeiro valor. A vontade, ela está relacionada com o seu corpo físico, tá? A sua determinação, a sua força, a sua vontade de querer aprender, tá? Então, a vontade, a fé, ela está relacionada ao seu corpo físico. Esse é o primeiro valor. O segundo valor é a sabedoria, ou seja, o discernimento, a inteligência, o conhecimento para você jogar basquete e jogar o triângulo, tá? Isso aí é a sua parte cognitiva, é a parte cognitiva do jogador. Eu tive um técnico de basquete que ele me falava isso sempre. Bigu, basquetebol não é empírico, basquetebol é científico, basquetebol é ciência. Você tem que saber jogar, você tem que ter inteligência para jogar basquete. Não existem fórmulas para você jogar basquete. Existe ciência. Então você tem a vontade, que representa o seu corpo, você tem a sabedoria, que representa a sua parte cognitiva do jogo, e você tem o seu amor, que representa a sua coesão com os outros jogadores, a sua parte afetiva, que inclui aí a compaixão, tá? Para com o que está acontecendo na quadra. Aonde é que entra a compaixão nisso aí, no amor? Tá? Entra no sentido de que você tem que entender que tanto os seus atletas, como a arbitragem, por exemplo, ninguém joga para errar, ninguém está ali para errar. Então você tem que ter um entendimento de saber que o seu companheiro ele não está errando porque ele quer. Tá? Ele erra porque ele está tentando acertar. Então, a partir do momento que você tem esse nível de amor, de compaixão, de coesão ou inclusão, são 3 vertentes, são 3, digamos assim, valores do triângulo que o Phil Jackson sempre empregou no trabalho dele e que eu emprego no meu. O corpo, a mente e o coração. Então, esses 3 valores espirituais, você une no seu dia a dia de trabalho com seus atletas. E o triângulo, o Phil Jackson, ele dizia, ele fala isso no livro dele, no Sextas Sagradas, que é um Tai Chi Chuan de 5 homens. Tá? Por que um Tai Chi Chuan? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial oriental, né? Onde você utiliza a raiva do agressor, onde você utiliza a vontade, onde você utiliza a gana, né, do teu oponente, para você trazer ele para dentro de você. O Tai Chi Chuan, você manipula a energia do seu opressor, trazendo ela e dissuadindo ela de uma outra maneira. Você utiliza essa gana, essa vontade excessiva que o adversário tem, e você procura usar isso dentro do seu triângulo. Como que você vai usar isso dentro do triângulo? Através da movimentação da bola, através de abertura de espaços, de preenchimento de espaços e de rotas que os jogadores têm que percorrer conforme a movimentação da bola. Então, a ideia é você orquestrar a movimentação da bola e dos jogadores ao mesmo tempo para ludibriar a defesa. Então, esse é o princípio do Tai Chi Chuan. Você usa a energia, é um efeito contraponto, que o Phil Jackson costumava falar. Você usa esse excesso de energia para uma espécie de uma reação contrária contra o adversário. Você, através da orquestração da bola,
os jogadores se movem harmoniosamente, sincronizadamente, desculpa, dentro da quadra, percorrendo rotas de acordo com a movimentação da bola. Por isso que é muito difícil de se marcar o triângulo. Porque o triângulo não tem jogadas marcadas, não tem jogadas anunciadas. Se a defesa bota uma determinada pressão em um determinado jogador, você tem mais outros 3 jogadores para receber o passe. Todos os 4 jogadores sem a bola, eles são alvos do passe no triângulo. Então, se você não pode passar a bola, digamos, para o ala número 3, você vai passar a bola para o outro armador, ou para o 4, ou para o 5, porque eles vão estar em posições que vão favorecer o teu passe. E é muito difícil a defesa colocar pressão nos 5 homens sem deixar nenhum deles receber a bola. Entendeu? Então, por isso que é difícil de marcar o triângulo, porque a defesa, ela nunca sabe aonde a bola vai. É diferente dessas jogadas marcadas que nós vemos aí no basquetebol brasileiro, no basquetebol mundial, que se joga muito 2 contra 2, 1 contra 1 o tempo inteiro, jogo individualista, jogo isso, aquilo, onde a bola tem que ir na mão daquele cara. No triângulo, não há necessidade. Se a bola não puder ir na mão do 3, tem o 2 para receber, tem o 4 para receber e tem o 5 para receber. Todos os 4 homens estão em posição de receber o passe. Por isso que a defesa nunca sabe aonde a bola vai. Então, por isso que no triângulo, a gente fala, aí eu ensino aos atletas que o primeiro foco do jogador é na defesa. Eu ensino meus atletas a observarem como é que a defesa está marcando, aonde é que ela está exercendo a pressão. Então, eu ensino primeiro aos meninos a lerem o jogo, a aprenderem a ler o jogo. Se a defesa está botando pressão numa determinada parte da quadra, você não vai jogar a bola livre, vai fazer o sistema do Tai Chi Chuan. Você não vai confrontar a energia negativa. O Tai Chi Chuan, você não confronta a energia. Você absorve a energia, é diferente. Então, primeira coisa no triângulo, foco na defesa. Segunda coisa no triângulo, são os 5 homens se movimentando sincronizadamente, harmoniosamente, de acordo com a movimentação da bola. Então, esses 5 homens, quando é feito o primeiro passe, seja lá para onde for esse passe, eles sabem que eles têm rotas para percorrer. E eles vão se movimentar, os 5 homens, sincronizadamente, harmoniosamente, criando aberturas e espaços na quadra. Então, esse é o segundo foco. Aí sim, o terceiro foco é a bola. Aí você ensina a olhar a bola, mas presta atenção. A bola, quando ela é passada corretamente no triângulo, você só vai ficar 20% do tempo com a bola na mão. Os outros 80% da bola vai estar na mão dos outros 4 jogadores. Então, 20% para você e 20% para cada jogador. Por isso que aquele time do Kobe Bryant e do Paul Gasol era fantástico, porque o Gasol, ele trouxe isso com ele, essa capacidade de passar a bola. E não só ele, como o Lamar, como o Fischer, como o Kobe, como todos os outros jogadores, sabiam passar muito bem a bola. Então, você só pode ficar 20% do tempo na quadra com a bola na mão. Os outros 80% a bola tem que ser dividida igualmente na mão dos outros 4 jogadores. Isso tudo é treinado, cara. Isso tudo não é feito na boca, isso tudo não é feito um treino só, não. Isso tudo é treinado o ano inteiro, todos os dias. São educativos que eu faço, que eu ensino nos treinamentos, que a gente trabalha isso aí. Treinamentos sem drible, treinamento com um drible só, levantar a cabeça para fazer o passe, ver onde é que está o jogador livre. Então, essa parte do triângulo é fundamental. Phil Jackson costumava dizer, ele e o Tex Winter, que se você segurar a bola nas mãos por mais
de 2 segundos, você está prendendo o teu ataque. Você está prendendo a tua equipe. A bola não pode ficar na sua mão por mais de 2 segundos ou 3 segundos. Porque se você segurar a bola por mais de 2, 3 segundos no jogo, nas suas mãos, os outros 4 jogadores estão parados. Ou então, estão esperando você passar a bola para a mão para eles. E tua equipe está parada no ataque. Então, por isso que o passe no triângulo é o fundamento mais importante de todos do basquete. Isso é muito legal, porque a gente vê hoje a NBA atual, as estrelas pegando a bola e ficando... Cara, quando falta 10 segundos para acabar o ataque, um determinado jogador pega na bola e quer ir 1 contra 1 e decidir sozinho. Que torna o jogo não é só na NBA, feio, não. muito chato. Não é só na NBA, aqui no Brasil é o tempo inteiro. No Brasil é o tempo inteiro. A maioria, com exceção de um time ou outro, que eu vejo, às vezes, jogos da NBB, com exceção desses 4 anos que eu vi no Flamengo e outras equipes, com exceção de uma equipe ou outra, a maioria joga tudo nesse sistema de 2 contra 2, 1 contra 1, muito arremesso de 3 pontos, muitos arremessos precipitados, pouca movimentação da bola. Veja bem, Bruno, que fique bem claro uma coisa, tá? Eu não estou criticando e eu não estou de maneira nenhuma recriminando o sistema de jogo dos técnicos. Cada técnico tem o seu sistema de jogo. Cada técnico tem o jogador que ele tem na mão. Cada técnico escolhe a forma como quer jogar. Isso é livre no basquete. Sim. Eu estou dizendo que, para mim, esse sistema de jogo não serve. Não serve. Eu não gosto e eu não sou fã desse tipo de jogo. Mas eu não tenho nada contra quem queira usar. É uma filosofia de jogo que os técnicos têm, que eles têm o direito de jogar dessa maneira, do jeito que quiser. Eu não estou recriminando, eu não estou criticando, eu não estou falando que o triângulo é o melhor do mundo, nada disso. O John Wooden, que foi o maior técnico universitário da história do basquetebol americano, ganhou 10 títulos da NCAA com a UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles. Esse aí é o grande Phil Jackson do universitário americano. O John Wooden, ele falava que todo sistema de jogo que não tiver os fundamentos dos atletas bem treinados, não importa se o seu sistema de jogo é o top, é o melhor do mundo. É o triângulo da vida, é o motion, é o flex offense, não importa. Se você não tiver os seus atletas treinados, com os fundamentos do jogo bem desenvolvidos, esse sistema não vai funcionar. Agora, ele falava, se você tiver um sistema de jogo simples, medíocre, mas que você tenha os fundamentos do jogo bem treinado com os seus jogadores, se os seus jogadores são muito bem treinados em todos os fundamentos do jogo, esse sistema de jogo vai dar certo. Então, o sistema de jogo, ele depende muito dos fundamentos dos jogadores. A Universidade de Princeton, na década de 60, de 70, início de 70, fazia um sistema de jogo de 4, 5 abertos. A coisa mais simples, mais beabá que você possa imaginar no basquete. 4 abertos, dá e entra, dá e entra, dá e entra. Mas os caras eram tão bons nesse sistema, nos fundamentos, que eles chegaram às finais, semifinais do campeonato universitário, umas 2 ou 3 vezes. Eles foram até muito conhecidos por causa desse sistema, que eles chamam de 4 corners, né? 4 corners. Né? Quer dizer, então, depende muito dos fundamentos dos atletas. E isso cabe ao treinador, ao técnico, ensinar. Tá? Ô, Bigu, e a outra... desculpa te interromper aí, ó. Fala. Bigu, ó, você fica cuidando que eu acho que como você iniciou a live, de repente se aparecer um reloginho de menos de 1 minuto em cima, aí você me avisa que é o time que está acabando a live, tá? Se você vê um cronômetro. Eu queria que você, antes de terminar, que a gente deve ter 1 ou 2 minutos ainda, para finalizar, você falasse como um técnico deve se preparar para o trabalho.
Você tinha comentado sobre isso, eu queria que você falasse, bem resumida, como um técnico deve se preparar para o trabalho. Primeira coisa, quando for começar a tua temporada, você deve reunir seus atletas na quadra e você explanar todas as regras que você quer, tanto suas como relacionamento na quadra, no treino, como fora da quadra, no clube. Porque normalmente você está dentro de um clube treinando, ou numa escola, algum lugar. Então é importante que os atletas saibam as suas regras como técnico pessoais. Não quero violência na quadra, não quero bullying. Quando eu apitar, todo mundo para e vem na minha direção correndo. Eu quero que vocês deem 100% todo o treino. Eu não quero ver atleta desarrumado na quadra. Entendeu? Então, o técnico, eu não quero ver palavrão nos treinos. Fora da quadra, quando a gente for representar o nosso clube, tem que estar bem arrumado, tem que estar bem vestido. Você não vai que nem um mulambo para a casa do adversário, de chinelo de dedo, você não vai todo rasgado, todo despenteado. Não é que seus atletas têm que ser modelos manequins, não é isso. Mas você tem que ter uma apresentação. Então você vai estabelecer as suas regras da temporada com os meninos. Então você vai passar isso para os seus atletas. Primeira coisa, logo na primeira temporada, no primeiro dia de treino. Depois você vai fazer o seguinte: até o primeiro jogo da temporada, digamos, você começa a treinar no dia 1º de fevereiro. O seu primeiro jogo da temporada é dia 1º de março, tá? 30 dias, vamos ver. Digamos que você tenha 20 dias de treino para fazer. Então você vai multiplicar esses 20 dias de treino pelo número de horas que você tem diária. Então, digamos que você vai treinar 2 horas por dia. Se você tem... Só para finalizar a parte da preparação de um técnico para o trabalho. Então, aí você conta, digamos, o primeiro jogo da temporada vai ser dia 1º de março. E você está começando no dia 1º de fevereiro. Né? Então, digamos que se você vai ter 20 dias de treino, 2 horas de treino por dia. Então, você vai ter aí 40 horas de treino nesses 20 dias. Né? Então, você, como técnico, você vai estabelecer quais são as fases importantes do jogo que você quer treinar. Né? Primeiro, você faz um macroplano. Macroplano é aquele plano que você vai querer ensinar o seu sistema de jogo, ofensivo e defensivo, o ano inteiro. Tá? Então, por exemplo, eu sou um técnico que eu jogo com triângulo, eu jogo com defesa pressionada a quadra toda por zona, eu jogo com defesa meia quadra por zona pressionada, eu jogo com defesa homem a homem, eu jogo com defesa 3-2. Então, eu dentro do meu macroplano do ano todo, eu vou estabelecer as fases importantes do jogo que eu quero treinar, além da parte técnica e da parte física. Tá? Mas aí você vai ter o primeiro jogo dia 1º de março. Então você multiplicou, você tem 40 horas. Agora você vai dedicar nessas 40 horas que você tem, o que você quer treinar mais? No meu caso, 65% dessas 40 horas eu dedico ele à estratégia e à tática. Tá? Então, ao longo desses 20 dias, dessas 40 horas, 65% dessas 40 horas eu vou dedicar à parte de estratégia e tática. E o que isso inclui? Triângulo, inclui transição, contra-ataque, inclui defesa, as defesas que eu vou treinar, por zona, por homem, pressionadas, inclui as jogadas de lateral, de fundo bola, de saída de pressão. Tudo que for estratégia de 5 homens, eu vou incluir nesses 65%. Tá? 25% eu vou dedicar
a parte técnica. O quê? Treinamentos de fundamentos do jogo. Drible, passe, rebote, arremesso, tudo que for relacionado à coordenação, tudo que for relacionado à parte individual do jogador. Vamos dizer assim, tá? 25%. Tá? E desses 25%, e sobra o quê? Sobra 10%. Né? Desses 10% é onde eu vou visar a minha parte física. Porque o meu treinamento, ele já é intenso por natureza. Tá? Então, teoricamente, eu já estou treinando a parte física do meu treinamento. Mas eu vou dedicar, digamos, 10% a quê? Pular corda. Pular corda é o melhor treinamento de coordenação e físico para o jogador de basquete. Todo jogador de basquete no Chicago Bulls e nos Lakers, sempre 5, 10 minutos antes de começar o treino, eles pulavam corda. Excelente coordenação para mãos e pés, mãos e olhos, olhos e pés. Tá? Além de fortalecer as panturrilhas e os quadríceps, que é o que o jogador de basquete precisa muito. Panturrilhas fortes e quadríceps fortes, que são os músculos mais responsáveis pelos saltos e pela velocidade. Tá? Então, no meu treino de basquete lá no Flamengo, quando o Flamengo não me dava as cordas, eu mandava meus atletas comprar as cordas. E eles emprestavam um para o outro. Então, sempre, antes de começar o treino, eles ficavam do lado de fora da quadra, a outra categoria estava treinando, e eles ficavam pulando corda. Então, pular corda, trabalho de abdominal, trabalho com bola medicine ball, bola medicine, né? Aquelas bolas de 2 quilos. Eu fazia um trabalhinho geralmente de passe com essas bolas de 2 quilos, doía um pouco o braço deles, entendeu? E por aí vai, você dedica o que você quer na sua parte física. Tá? Então, nesses, digamos, 20 dias de treinamento iniciais, você vai dar preferência àquilo que você vai se preparar para o primeiro jogo. Tá? Aí, o que vai acontecer? Quando você jogar o seu primeiro jogo, você vai ter uma avaliação daquilo que seu time foi bem e daquilo que ele não foi. Ah, meu time foi muito mal no ataque, a gente não fizemos nada no ataque, mas foi bom na defesa. Então você já sabe que os treinos seguintes, pós primeiro jogo, vão ser baseados naquilo que o teu primeiro jogo te deu. Então, se meu ataque não foi bem, bom, então eu já sei que eu vou treinar mais ataque nos próximos treinos. Se a minha defesa não foi boa, eu vou treinar mais defesa. Né? Se meus atletas erraram muitos fundamentos de passe, então eu tenho que dedicar um pouco mais aos fundamentos do jogo. E por aí vai. Depois do primeiro jogo, é que você vai fazer a avaliação daquilo que sua equipe necessita para os próximos jogos. E assim por diante durante a temporada. Sem você né? Isso, sem você perder aquilo que você quer fazer o ano todo, entendeu? Você vai fazendo ajustes durante o ano. Então é importantíssimo que o técnico, uma das coisas importantes que o técnico tem que saber fazer é ele nunca ir para o treino sem estar preparado para dar treino. Você tem que ir preparado para dar treino. Você não pode chegar lá no treino e, caramba, o que eu vou fazer agora? O que eu vou dar agora? Que exercício que eu vou dar agora? E, caramba, eu acho que eu vou treinar rebote. Não, eu acho que eu vou treinar drible. Não sei se eu vou... Entendeu? Isso não pode acontecer. Você já tem que ir para o seu treinamento diário, semanal, já sabendo o que você quer cobrir. Não, hoje eu vou treinar meia hora de só fundamento de drible e passe. Corrida, quadra toda, pá. Não, hoje eu vou treinar só rebote. Não, hoje eu vou treinar só defesa. Eu vou treinar meia hora, entendeu? Então o técnico, primeiro, ele tem que estar preparado para o trabalho.
Ele tem que ir para o treino preparado para o trabalho, saber o que ele vai dar. Evitar ficar ocioso no trabalho, de bate-papo com alguém, ou sentado na quadra, ou não dando atenção para os seus jogadores. Não se esqueça que o técnico de basquete, ele é o líder que o teu jogador está olhando em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Depois que ele estabelece essas regras que eu te falei, eu fui jogador, quem já foi jogador sabe. A linha que divide o técnico e o jogador é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina entre o ódio e o amor. Tá? E todo jogador, a maioria dos jogadores, eu sei porque eu fui jogador durante 26 anos, ele leva a crítica que o técnico faz sempre para o lado pessoal. Tá? Ah, porra, mas ele me deu esporro, porra, ele me tirou do jogo, ele não me bota para jogar, ele não gosta de mim. Os jogadores têm uma tendência a levar para o lado pessoal. Só que quando você estabelece regras, quando você estabelece o teu programa, quando você mostra para o teu jogador o que ele vai ser cobrado e o que ele não vai ser cobrado, isso já elimina 90% da crítica. Eu falava para os meus jogadores, olha só, quando eu chamar a tua atenção, eu estou chamando a tua atenção por causa disso, só. Ou você não está sabendo o que fazer na quadra nas jogadas, ou você não está se empenhando como eu acho que você está se empenhando, ou você não está jogando de uma forma coletiva com seus companheiros. Então eu estabeleço as críticas que eu vou fazer para todos eles. E eu trato todos eles iguais nesse sentido. Porque ele sabe que o meu esporro, a minha crítica, a minha briga vai ser dentro desses critérios. Então ele não vai poder dizer que eu estou pegando no pé dele, ou que eu gosto dele ou não. Então o técnico ele tem que estabelecer essas regras e tudo que ele vai fazer ao longo do ano, logo de cara. Então ele tem que estar preparado para o trabalho, ele tem que chegar no trabalho motivado para dar o treino, ele tem que chegar no trabalho sabendo, conhecendo os seus jogadores. Tem 3 coisas que o técnico tem que determinar com seus jogadores. O tempo de jogo de cada jogador na quadra, na minha opinião, se baseia em 3 coisas. Tá? Caráter, parte física, condicionamento físico bom, caráter, parte física e sabedoria, inteligência para jogar. Então, essas 3 coisas vão determinar o tempo de quadra que você vai ter. Então, eles sabem disso. Então, você já tem que deixar 3... Eu deixo essas 3 coisas claras com eles. Para eles não dizerem assim, porra, o Bigu me sacaneou, pô, o Bigu não gosta de mim, o Bigu não me dá chance. Meu filho, quem vai determinar o seu tempo de quadra é você, não sou eu, não. Se você me der aquilo que eu quero, o seu tempo de jogo vai aumentar. Se você não me der aquilo que eu quero, o que o time necessita, eu não tenho outra opção, vou ter que te tirar da quadra. Né? Então é importante que o técnico esteja o tempo inteiro preparado, que ele seja honesto, que ele fale as coisas verdadeiras. Outra coisa que é importante para o técnico. Nem todo técnico de basquete, ou de futebol, ou de vôlei, foram atletas daquela modalidade esportiva. Você concorda comigo? Eu tive técnicos Sim. que não jogaram basquete, mas eram técnicos. Ou é professor de educação física, ou foi preparador físico, ou foi assistente técnico, sei lá, alguma coisa.
Então, quando você for demonstrar um fundamento do jogo, um exercício do jogo, um fundamento, se você não domina aquele fundamento, você não ensina, você não mostra. Chama um jogador da tua equipe, fulaninho, vem cá, mostra para ele aqui como é que se faz um arremesso. Porque se você demonstrar e demonstrar errado ou demonstrar de uma forma que não é apropriada, você vai perder crédito com o seu time. Então, ensina aquilo que você sabe. Não ensina aquilo que você não sabe. Porque senão você vai cair no descrédito. Então, isso é um erro muito grande que às vezes os técnicos cometem. Eles querem ensinar como é que se faz uma bandeja, não sei o quê, como é que faz um drible entre as pernas, chega lá, se enrola toda, a bola fica na perna, a bola sai pelo meio da quadra. Os caras vão olhar um para a cara do outro e vão dar risada. Você vai pagar mico ali no meio da quadra, entendeu? Então o técnico ele deve demonstrar, chamando um menino, um jogador, demonstra através de uma fotografia, mostra uma foto do Kobe Bryant arremessando. Pega lá uma foto do Kobe Bryant, fulaninho, vem cá. Olha aqui como é que o Kobe Bryant está arremessando. Olha a posição do braço dele. Olha a posição dos dedos. Olha a posição da bola, dos pés. Entendeu? Pega uma foto. Pega um vídeo. Vem cá, fulaninho, olha aqui como é que ele arremessa a bola aqui na cesta. Olha esse vídeo aqui. Então tem várias maneiras de você demonstrar aquilo que você quer. Mas não me vá fazer o que você não sabe, cara. Porque senão você corre o risco. Então essas são algumas, tem outras mais, tá? Que a gente não tem tempo para falar mais. Mas essas são algumas das situações em que o técnico tem que estar preparado para o trabalho. Ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que vir preparado para a quadra, ele tem que se programar a temporada, programar a semana de treino, programar o dia de treino, tem que se programar para o jogo. Outra coisa, tem que usar todos os recursos que você tem na quadra. O técnico tem que aprender a usar. Se você tem 2 assistentes técnicos, usa teus assistentes técnicos. Bota eles para te ajudar no meio do treino. Ao invés de eles ficarem parados lá só olhando no meio da quadra, bota eles para trabalharem com os meninos. Se você tem bola medicine, usa as bolas medicine. Se você tem cone, usa cone. Se você tem 5, 6 cestas ao redor da quadra, usa as 5, 6 cestas ao redor da quadra. Então, usa o material disponível que você tem. Se você tem cordas para pular, usa as cordas para pular. Então, usa todo o material, todos os recursos que você tem, entendeu? Então, um técnico tem que saber utilizar tudo isso. Né? Me tira uma dúvida aqui para finalizar. Esse sistema de triângulo que você conhece, que o Jackson usou, que ganhou tantos títulos na NBA, eu não sei, porque eu não entendo, mas me parece que hoje em dia não se usa um método de jogar que deu tanto certo, que deu tantos títulos, e hoje está tudo tão individualizado, tão diferente. Você pode me explicar o porquê que não se usa mais esse sistema que é tão melhor, tão mais bonito de ver jogar e que dá resultado? Usa sim, cara. Pior que usa. Pior que usa. Isso, desde quando eu comecei a aprender com o Phil Jackson, eu sou um adepto. Hoje em dia não, tá? Mas quando o Phil Jackson era técnico, eu via muitos jogos da NBA, muito. Começou a passar na televisão e agora passa toda hora, né? Mas mesmo hoje, muitos técnicos da NBA, na época mesmo do Phil Jackson, o Dallas Mavericks, o Sacramento Kings, o Orlando Magic, vários times da NBA, eles não usavam o triângulo todo, toda a filosofia, todo o sistema do triângulo. Mas eles usam partes do triângulo nas suas movimentações ofensivas, entendeu? Então, inclusive, tem um vídeo aqui de uns 15 minutos no YouTube, que tem um técnico que aprendeu o triângulo com o Tex Winter, não sei o quê, com o pessoal, e ele mostra, eu tenho até esse vídeo aqui, download aqui no meu computador,
ele mostra vários times, o Golden State, esse time aí do Golden State, do Steve Kerr. O Steve Kerr foi atleta do Phil Jackson, né? Do Popovich, o Curry, o Thompson. Eles têm algumas movimentações bem parecidas com o do triângulo, usando bastante o triângulo. O Dallas, vários times da NBA, eles usam partes do triângulo. Mas sempre existiu também aquela, vamos dizer assim, aquele medo, vamos dizer assim, talvez, de, na NBA, um técnico querer usar o triângulo e não ter sucesso e cair no descrédito. O nego vai começar a comparar com o Phil Jackson, entendeu? Então, já viu, né? Aí o cara não dá certo. Por exemplo, o Jim Clemens, que foi assistente técnico do Phil Jackson durante muitos anos no Chicago e nos Lakers, inclusive é meu amigo também. O Jim trabalhou um ano, 2 anos no Dallas Mavericks, tá? Em 96, 97 ele trabalhou, ele saiu do Chicago Bulls, ele era assistente técnico do Phil Jackson e foi para o Dallas. E ele tentou implementar o triângulo lá no Dallas. Era o Jimmy Jackson, era o Jason Kidd e era o Stackhouse. Eram 3 jogadores fantásticos, novos na época, mas eu acho que era o Stackhouse. Eles não conseguiram implementar, porque os jogadores tinham um vício muito grande de jogar com a bola na mão, não compraram a ideia de jogar um sistema coletivo, entendeu? E não se adaptaram. Então o Jim Clemens caiu, ficou só 2 anos e caiu, entendeu? Então muitos técnicos têm medo de usarem o triângulo e não dá certo, e eles perderem o emprego e também ainda ser ridicularizado, entendeu? E por isso eles preferem deixar a bola na mão da estrela resolve, aí se não der certo vão culpar você. Mas muitos técnicos usam sim partes do triângulo, entendeu? Pedaços, partes do triângulo, muitos usam nas suas equipes, sim, entendeu? A gente vê isso. Porque eu vejo isso. O único treinador que eu vejo com o jogo mais coletivo é o Popovich, né? Sempre jogou, sempre foi o jogo mais bonito, tanto que eu torço pro San Antonio Spurs, né? Porque é um jogo muito mais coletivo, muito mais bonito de ver. Também não sei se ele usa partes do triângulo ou não, mas não, tem alguns outros times. Tem alguns times na NBA que eu considero que jogam mais o jogo coletivo. O Dallas, o Utah Jazz, são times que... o Miami Heat também, são times que jogam mais num estilo assim, mais coletivo, de mais movimentação da bola, entendeu? Mas a grande maioria é jogo de 2 contra 2, 1 contra 1, muito transição, o tempo inteiro transição. É a filosofia deles, é o que eu falo. Cada técnico tem a sua filosofia, né? Cada técnico tem seu sistema de jogo e gostam de jogar dessa maneira, entendeu? Nada contra. Só que, para mim, não é um sistema que eu gosto de jogar. Eu aprendi a jogar basquete, eu tive técnicos na minha carreira, a maioria dos técnicos que eu tive na minha carreira foram técnicos que preconizavam o jogo coletivo assim, entendeu? Dessa maneira, entendeu? Beleza. Bigu, então vamos encerrar aqui. Satisfação ter conversado com você, um cara que é uma enciclopédia do basquete, essas histórias maravilhosas. A gente podia ficar aqui. A única live da história que eu tive que fazer uma segunda parte, né? Porque não deu. E ficou um monte de assunto aqui que eu não vou poder nem comentar agora, e nem deu para abrir perguntas também, porque infelizmente não deu tempo. Então, e lembrando, quando a gente finalizar, você compartilha no IGTV que eu vou pegar essa segunda parte também lá, hein? Tá bom, pode deixar. Eu que agradeço. Considerações finais e um recado para os jogadores e treinadores de basquete aqui da nossa região. Bruno, primeiro eu quero agradecer. Tá? Nós fomos apresentados um ao outro, até pelo Abdala Salomão, lá de Pindamonhangaba, um grande amigo meu, ele, o filho dele, o Lucas, eles me apresentaram ao Patrick, o Patrick me apresentou a você. Então eu quero te agradecer
pelo convite que você me fez. É uma honra, é um prazer. Eu sou uma pessoa que eu aprendi no basquete, eu fui ajudado muito no basquete, eu tive técnicos que me ajudaram muito, Phil Jackson me ajudou muito, me abriu as portas para conhecer o basquetebol dele. Então eu fui muito ajudado no basquete, graças a Deus, entendeu? O basquete me deu tudo que eu tenho na vida, tudo, 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 tudo. Me deu estudo, basquetebol, me deu até minhas filhas, foi através do basquete, as filhas que eu tenho. Então, cara, o basquete para mim eu tenho com o maior carinho, com o maior amor. Faço basquete com o maior amor e tenho o maior prazer em ajudar. Tenho o maior prazer em contribuir, principalmente essa garotada, os jovens técnicos. E o meu recado para vocês é que vocês estudem técnicos de basquete, estudem, estudem, estudem. Eu falei lá no início da pandemia, quando começou esse negócio da pandemia, uma clínica que eu dei lá para o... Clínica não, uma live que eu fiz com a Abdala lá para Pindamonhangaba, eu também falei isso. Aproveitem a pandemia, estudem, peguem livros de basquete. Aí no YouTube tem um monte de jogo bacana de basquete, do triângulo, tem um monte de informações, tem um monte de fundamentos. Então, vai estudar, vai ler, não perca tempo, conversa com teus amigos, conversa com seus treinadores amigos, vai discutir ideias, para quando voltar, vocês estarem preparados, atualizados. O que eu vejo aqui no Brasil, não só pelos jogadores, mas eu também vejo muitos técnicos indolentes, muitos técnicos preguiçosos, que querem, mas não querem pagar o preço, não querem estudar. O que eu falo, meu amigo, ninguém pagou para mim ir nos Estados Unidos conhecer o Phil Jackson. Eu, graças a Deus, naquela época, eu tive recursos para pagar, ir lá com dinheirinho contadinho, comprar uma passagem. O Phil Jackson me ajudou, me botou na casa do Tex Winter, entendeu? Então eu fui e paguei, fiz dívidas, entendeu? Mas eu investi na minha carreira. Eu estudei, eu procurei correr atrás, conversava com técnicos, eu fazia traduções aqui no Brasil de outros técnicos, né? Peguei os livros do Phil Jackson, fiz a tradução técnica dos livros. Então eu nunca fiquei parado no basquete, embora eu tenha ficado 30 anos na escola americana sem trabalhar muito em clubes. Então o que eu tenho para falar para vocês é isso. É estudar, é estudar, é estudar, é se dedicar, serem humildes para aprender. Né? Você tem que ser humilde para ensinar e tem que ser humilde para aprender. Né? Então, pega os livros, procura, vai conversar com seu companheiro, troca ideias. Então, o campo é grande para aprender. O campo é grande para aprender. É a gente querer aprender. É a gente sair da nossa zona de conforto e buscar aquilo que está mais longe, entendeu? Então, isso que eu sempre falo nas minhas clínicas para os treinadores, é que se dediquem, que se empenhem, não para, não desiste, não é porque não deu certo uma hora, tenta outra coisa, vai fazer, vai correr atrás, vai tentar uma hora diferente, quem sabe acaba dando certo, né? Uma pergunta interessante do Patrick aqui, que lembrou uma dúvida minha, o livro 11 Anéis, do Phil Jackson, eu sei que ele ganhou 9 títulos da NBA. Os outros 2 anéis é do quê? Não, ele ganhou 11 títulos como técnico da NBA. 11. É o técnico mais vencedor de títulos de basquete da NBA. E ele ganhou 2 títulos como jogador do New York Knicks. Então ele tem 13 títulos da NBA. Tem 13 e tem mais... E ainda tem mais um título, 2 títulos de campeão pela CBA, que era outra liga profissional, antes dele ir para a NBA. Ele ganhou 2 títulos como técnico e ganhou também como técnico em Porto Rico. Quando ele trabalhou em Porto Rico, no basquete profissional, também foi campeão com uma equipe lá em Porto Rico. Quer dizer, o cara... Como treinador, ele ganhou 11 vezes a NBA. 11? Eu sei que foram 6 pelo Chicago, 3 pelo Lakers, não foi? Quais foram os outros 2? 6 pelo Chicago e 5 pelos Lakers. Ah, foram 5?
Nossa! Ele ganhou 2000, 2001 e 2002. Os primeiros 3 anos dele do Chicago, do Lakers, ele ganhou 2000, 2001, 2002. Podia, se o cheque, é isso que eu falo, se o cheque fosse menos preguiçoso, ele, no mínimo, teria ganho mais 2 títulos. Ganharia 2003, ganharia 2004. Então, aí seriam 5 títulos. Tá? Mas o cheque, infelizmente, era meio machaé, entendeu? Era um puta de um jogador dominante, sem dúvida nenhuma, mas se tivesse sido um pouquinho mais, se ele tivesse a metade da vontade que o Kobe e o Jordan tinham, ele ganharia mais 2, 3 títulos tranquilo, tá? Então, aí depois ele ganhou... Aí depois ele ganhou 2009 e 2010 com os Lakers. Com o Paul Gasol, né? Já no time, né? Já com o Paul Gasol, 2009 e 2010. Ele ganhou 5 títulos. O Bressan perguntou ali, você que fez a tradução do livro do Phil Jackson? Tradução técnica dos dois. Sextas Sagradas e o 11 Anéis. Todos dois. O Sextas Sagradas, inclusive, quando eu estava em Chicago em 96, quando o livro saiu lá em 96, ele me entregou, ele me deu o livro. Me deu o livro. Aí eu perguntei para ele, você gostaria que esse livro fosse traduzido para a língua portuguesa? Aí ele falou, claro, eu quero, pode traduzir. Aí eu voltei para o Brasil, eu trabalhava na escola americana, nessa época, que eu trabalhei 30 anos, e eu era professor de educação física do João Paulo Rocco, que é o filho do Paulo Rocco, que é o dono da editora Rocco, de livros. Né? A editora Rocco. O dono da editora Rocco era meu amigo, era pai do João Paulo Rocco, que era meu aluno na escola americana. Tá? Aí eu emprestei o livro para o Paulo Rocco, falei, Paulo, você não quer traduzir esse livro para português? Isso foi em 96, por aí, 96, final do ano de 96, meio do ano de 96. Aí ele pegou o livro para ler. E o João Paulo, filho dele, que era meu aluno, muito bom menino, leu também o livro. E o garoto ficou apaixonado pelo livro. O Sextas Sagradas é um livro maravilhoso, é muito gostoso de ler, maravilhoso. Conta a história dele toda, a biografia dele, a autobiografia dele no Chicago Bulls. Né? Então, aí o Paulo Rocco falou, Marcos, eu quero traduzir o livro, vamos traduzir o livro. Aí começou a traduzir. Quer dizer, ele contratou uma tradutora oficial, né? E eu fiz a tradução técnica do livro. Né? Aí esse livro, olha só, o Sextas Sagradas foi lançado aqui no Brasil em final de 97, início de 98, se eu não me engano. Mais ou menos por aí, 98. Ano de Copa do Mundo do Brasil. Se lembra? Copa do Mundo da França? Seleção brasileira? Aquela que o Ronaldo Fenômeno teve o piripaque lá? Então, sim. O psicólogo da seleção brasileira de futebol, dessa seleção, ele comprou esse livro, e deu um exemplar para cada jogador da seleção brasileira naquela época, da Copa de 98. Todos os jogadores, Dunga, Edmundo, Romário foi cortado, né? Ronaldo, todos os jogadores, André Cruz, acho que o Márcio Santos, todos eles leram esse livro do Phil Jackson. Ele usou esse livro, o psicólogo, como uma espécie de motivação, como uma espécie de união de grupo para a equipe da Copa do Mundo de 98. O Lula, ex-presidente Lula, quando ele assumiu o governo em 2002, o João Paulo, dono da editora Rocco, esteve lá na escola americana para conselho de classe, né?
pai de alunos vão para conselho de classe. E ele foi lá e encontrou comigo e ele falou para mim que o presidente Lula, na época, ele encomendou, se eu não me engano, 1.500 exemplares do Cestas Sagradas para distribuir na Universidade de Brasília, a UNB, e também no Congresso Nacional. Isso foram palavras do Paulo Rocco para mim. Isso ali em 2002, por aí, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2002. Parece em torno de 1.500, 800, 900, eu não me lembro exatamente, mas era um número bem bacana. Ele levou os livros todos para Brasília, para dar no Congresso Nacional e na UNB também, Universidade Nacional de Brasília, para os alunos. Entendeu? Então é isso, cara. É um livro bem bacana. O Cestas Sagradas é maravilhoso. E já o Onze Anéis, ele faz um flashback no Cestas Sagradas e fala da trajetória dele no Los Angeles Lakers e fala mais também de uma parte bem psicológica, bem legal, bem bacana no livro também, no Onze Anéis. Bem bacana. Vale a pena ler. Obrigadão. Parabéns pela sua humildade, o conhecimento que você tem, você aceitar participar de uma live da gente aqui, BSS, que a gente está começando, a gente está tentando fazer um trabalho novo, diferente, a gente está indo para o 3º ano, focando no amador, no basquete amador aqui da região, e é uma honra muito grande ter uma pessoa com a sua história participando aqui do nosso Instagram, da nossa live, da nossa história aqui. Bigu, muito obrigado mesmo por tudo. Bruno, e foi bom você ter falado nisso, que eu quero te desejar muita sorte. Você é um rapaz novo, como outros aí que estão trabalhando com você, como o Patrick, e eu quero desejar muita sorte para vocês. O que vocês precisarem, quiser contar comigo para ajudar o basquetebol do Paraná, de Curitiba, podem contar comigo, o que eu puder fazer para ajudar. Que vocês tenham muita força, não desanimem, porque o caminho do basquete ele é muito tortuoso, é muito cheio de pedras aqui no Brasil. Não é um caminho fácil, tá? Então vocês vão ter durante o percurso aí alguns, vamos dizer assim, dissabores, tá? Mas não desistam. Sigam esse feeling de vocês, esse amor que vocês têm pelo basquete. Pensem nos jovens, garotos e meninas que querem jogar basquete. Esse não tem dinheiro no mundo que pague isso, cara. Não tem. O reconhecimento de um menino, de uma menina, de um pai, de uma mãe, que você ajudou, que você incentivou, que você botou no caminho do bem, do esporte, que o esporte é um caminho do bem, né? Então, não desistam, vão em frente, se dediquem, se empenhem, estudem, peguem informações, se quiser contar comigo para conversar, para falar, para mandar live, não sei o quê, eu tendo disponibilidade, eu vou fazer com o maior prazer, não tenho o menor problema. Tá? Então, eu desejo a vocês muita sorte e parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí, que com certeza daqui a alguns anos vai dar frutos, esse trabalho vai dar frutos aí. Tá bom? Tá bom. Obrigadão, hein? Show de bola, hein? Agora pode encerrar aí e compartilha aí, porque eu vou roubar a sua live aí. Valeu! Tá legal, Bruno. Um abraço, cara. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço.